Fala pessoal do segundo ano, professora Simone Cassiari de Biologia passando por aqui para a gente finalizar esse PET volume 2, né? Chegamos aí à semana 4, já chegou agora o momento de vocês terminarem, né? Finalizarem as correções e enviar essas atividades para mim, certo? Vamos ficar atentos aí para a correção dessa semana 4, porque ela traz para a gente também uma revisão do que a gente viu no ano passado, né, sobre divisão celular, agora sobre a meiose especificamente. Então, ele traz aqui um resumo bem básico sobre a meiose 1 e 2 e traz depois o esquema dessas duas fases, né, da meiose, né, a meiose 1 e 2. E no finalzinho aqui ele faz uma diferenciação básica entre os dois processos de divisão celular, né, entre a mitose e a meiose, e traz no finalzinho aqui as 5 atividades para a gente responder. Então, vamos lá, porque tem algumas aqui que são mais complicadinhas para a gente responder, certo? Na número 1, em relação ao processo de divisão celular, podemos afirmar que, então a gente está procurando a alternativa correta, né? Porque ele está trabalhando bastante aqui no PET com questões que pede para marcar incorreta. A gente tem que ficar muito atento a isso aí, tá? Quando for fazer vestibular, fazer Enem, concurso público, tá? Essas incorreta, a exceção, né? Tem que prestar atenção nesses peguinhos aí. Então, agora a afirmativa certa, a correta. Letra A. A mitose consiste em duas divisões celulares sucessivas? Não, né? O processo de divisão celular que tem duas fases sucessivas é a meiose, não a mitose. Letra B. Os óvulos e espermatozoides são produzidos por divisões mitóticas? Também não. A gente sabe que gametas e esporos são células reprodutoras e elas são sempre produzidas através do processo de meiose, né? Letra C. Durante a meiose não ocorre a permutação ou crossing over? Está errado também. É justamente na prófase 1 da meiose 1 que ocorre esse processo de permutação, aquela troca, né, das extremidades lá dos cromossomos homólogos. Letra D. A meiose é um processo que dá origem a 4 células haploides? Aqui está correto, né? O que acontece? A meiose é justamente o processo para gerar células haploides, ou seja, células reprodutoras. Pode ser tanto gametas como esporos, né? Então, tinha que marcar a letra D de dado. E vamos eliminar aí também, durante a mitose, as cromátides irmãs não se separam. O processo de mitose é justamente para separar as cromátides irmãs, né? Então, a letra E também estava errada. Agora vamos para a número 2. A número 2 ele traz aqui, considere as associações abaixo sobre as fases da meiose e suas características. Então, você tinha que ver a fase, analisar o que ele traz para você como característica essencial dessa fase e perceber, através de pesquisa, através da análise lá dos esquemas lá de cima, se está correto ou se está incorreto essas colocações. Então, vamos lá. Na número 1, ele traz que na anáfase 1, né, os cromossomos duplicados nos polos da célula com divisão dos centrômeros, né? Isso está errado, por quê? Quando a gente fala de anáfase 1, os centrômeros os cromossomos já foram separados, então não é na anáfase 1 que vai haver a divisão desses centrômeros, ok? Na número 2, na prófase 1, acontece permuta gênica entre os cromossomos homólogos. Essa está correta, a gente até falou sobre isso agora há pouco, né? Então, o crossing over ele ocorre justamente na prófase 1, mais especificamente na subfase que chama paquíteno, né? Na número 3, metáfase 1, os cromossomos permanecem unidos pelos quiasmas. Então, aqui está incorreto, porque quando a gente fala de quiasma, é só lá na prófase 1, tá? O que vai acontecer? Lá no paquíteno, no diplóteno, você ainda tem os quiasmas presentes. O quiasma vai acontecer no paquíteno e ainda vai existir no diplóteno. Então, não tem nada a ver o quiasma com a metáfase. Na número 4, telófase.
os cromossomos encontram-se nos polos e duplicados, né? Essa tá certo, tá? Na número 4 aqui. Na telófase, já está ali antecedendo a citocinese, né? Então, os cromossomos já foram levados para os polos e ainda permanecem duplicados. Aqui, subentendendo que ele está falando da telófase 1, né? Na número 5, fala que a metáfase 2, né? Na metáfase 2, os cromossomos não alinhados no equador da célula e não permutados. Justamente, está toda incorreta, né? Porque a principal característica da metáfase, seja 1 a 2, né? São os cromossomos alinhados no equador da célula. E como a gente está falando de metáfase 2, já aconteceu a permuta, o crossing over foi lá na prófase 1, da meiose 1, né? E a número 6 traz para a gente falando que na telófase 2, cada uma das células formadas apresenta cromossomos não duplicados e geneticamente diferentes. Tá correto, né? Quando já está lá na telófase 2, já está antecedendo a citocinese 2, afinal, lá, a formação dos gametas. Então, não existe mais cromossomo duplicado, né? Já são só cromossomos simples e geneticamente diferentes, porque já houve crossing over e já houve a separação desses cromossomos aí. Então, a alternativa que trazia para a gente a número 2, a número 4 e a número 6 corretas, 2, 4 e 6, era a letra B de bola, certo? Número 3. Um dos principais fenômenos que ocorre na meiose é a permutação, também conhecida como crossing over. Nesse processo, ocorre a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, aumentando assim a variedade genética. Sabendo-se que a permuta ocorre na prófase 1, marque a subfase em que ocorre esse processo. Até comentei lá em cima, né, na outra questão. A prófase 1 da meiose 1 ela é dividida nessas 5 subfases, né, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, e o processo em si de crossing over ou permutação ocorre no paquíteno, então era a letra C. Aqui a gente chega na questão número 4, né? E até pode ter causado alguma confusão, porque ele não trouxe, deve ter sido algum erro de diagramação, ele não trouxe as alternativas, ele trouxe as frases, mas está sem alternativa, A, B, C, D e E, né? Mas vamos lá. Na número 4 ele traz: a figura ilustra 3 etapas de um evento frequente nos cromossomos durante a meiose. Então tem a figura 1, tem a figura 2 e tem a figura 3. Aí primeiro, ele vai falar lá, na letra A, que 2 ilustra o momento da duplicação de 2 cromossomos homólogos. Na verdade, a figura 2 está trazendo para a gente 2 cromossomos homólogos passando pelo processo de crossing over, né? Você consegue perceber aqui em 2 as pontinhas lá, né, dos cromossomos se cruzando, trocando de lugar, certo? Na letra B, ele fala que 1 ilustra 4 cromossomos homólogos pareados e duplicados. Está incorreto, né? O número 1 vai estar mostrando para a gente só um par de cromossomos homólogos, certo? Na número 3, na letra C, ele fala que 3 ilustra 4 cromossomos com 4 combinações genéticas diferentes da original. Na verdade, a número 3, ela traz para a gente 4 cromossomos simples e 5 a configuração diferente da original, mas são cromossomos simples, né? Depois, na letra D, ele fala: 1 ilustra 2 cromossomos homólogos pareados e não duplicados. Está errado porque eles estão duplicados sim, né? E na letra E, ele fala: ilustra 4 cromossomos com 2 combinações genéticas diferentes da original. Então, tá certo, né? Porque a gente percebe que lá na original você tem vermelhinho e azulzinho. Lá na terceira, você vai ter o quê? Você tem o vermelhinho e azulzinho, que é igual ao que tinha no original, mas você tem o segundo e o terceiro cromossomos ali
com a configuração genética diferente, né? A gente vê a pontinha lá do cromossomo vermelho estando azul e a pontinha do cromossomo lá azul vermelha, né? Então, são duas combinações genéticas diferentes. E aqui também um outro erro de diagramação, ele não colocou, né, o número 5 nessa questão. Traz uma figura e fala, o esquema acima, e ele está ao lado, na verdade, né, representa uma célula em metáfase, 2. Então, está lá na meiose 2, né? Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, tem que procurar certo. Letra A, os cromossomos representados são homólogos. Não tem como, né? Cromossomo homólogo, eles têm que ter o mesmo tamanho, né? Eles têm que ser parecidos, porque eles têm os mesmos genes para as mesmas características. Então, esses cromossomos mostrados aqui não são homólogos. Letra B, a célula-mãe era 2N igual a 4? Então, assim, se você for pensar o seguinte, essa fase que está falando aqui é a metáfase 2, ele já afirmou lá no enunciado, né? Então, está quase, está chegando lá na finalização da meiose 2, certo? Então, esse gameta, né, ou esse esporo, ele está mostrando aqui para a gente que ele tem 2 cromossomos, né? Então, se ele é gameta ou esporo, ele é N igual a 2. Então, se N é igual a 2, 2 vezes 2 são 4. Então, a célula-mãe que deu origem a essa célula que está aqui em metáfase 2 era 2N igual a 4. Então, por enquanto, a letra B está correta para a gente. Vamos eliminar o restante. Letra C. O crossing over ocorre nessa etapa, né? Não, o crossing over ocorre lá na prófase 1, né? Lá no paquítero da prófase 1 na meiose 1. Não tem nada a ver com a metáfase 2. Letra D. Esse tipo de divisão ocorre exclusivamente para a formação de gametas. Está errada também. Muita gente pode até ter se confundido aqui. Tem que lembrar que a meiose pode ser responsável pela formação também de esporos e não só dos gametas, certo? E na letra E, fala que há 4 cromossomos representados. Mas aqui a gente está falando de metáfase 2, né? Os cromossomos, na verdade, já foram separados lá na meiose 1, né? Então, aqui a gente tem só 2 cromossomos e não 4, certo? Pessoal, espero que vocês tenham feito todas as 4 semanas de atividade do PET Volume 2. Vamos ficar atentos, quem não colocou em dia, colocar, né? A pasta do Google Classroom vai estar aberta para vocês, lá especificada, bonitinha, PET Volume 2, para ninguém se confundir. Lembrando que se alguém não entregou ainda o PET Volume 1, mas está aí colocando em dia, conseguiu finalizar, tem que mandar separado lá nas pastas do Google Classroom, tá? Manda o PET 1 na pasta do PET 1, manda o PET 2 na pasta do PET 2, ok? Outra coisa, né? Ficar atento para postar dentro da pasta de atividade. Não é no mural, não é nos comentários do Google Classroom que a gente posta as atividades feitas, ok? Tirem fotos legais que dê para a professora ler, certo? Para eu poder corrigir as atividades de vocês. E vamos torcer para que logo, logo a gente consiga estar junto de novo, tá? Tudo de bom e fiquem bem.